Você acredita que o preço dos produtos sustentáveis é mais barato do que o preço dos produtos tradicionais? Outro dia eu assisti um vídeo de uma professora que afirmava justamente isso. Nessa live, eu vou te ensinar como se dá todo o processo de formação de preço. E assim, ao final dela, você vai poder me dizer se isso é mito ou verdade. Se você está chegando agora, eu sou Denise Cury, eu sou doutora em engenharia de produção com ênfase em marketing e especialista em sustentabilidade. Eu trabalho em sustentabilidade desde 1992. Eu fui para a Eco 92 ao lado de Matusalém, eu e Matusalém, de braços dados, assistindo a Eco 92. Então, eu acho que eu entendo um pouquinho sobre o assunto, não é? Nesse canal, vocês sabem que eu ensino empresas a aumentarem a rentabilidade dos seus produtos por meio de ações sustentáveis. Então, se esse é o seu interesse, se você também quer aumentar a rentabilidade da sua empresa, se você quer aumentar a rentabilidade dos seus produtos e você está linkado com os temas relacionados à sustentabilidade, já aproveita e se inscreva no meu canal, tá bom? Porque aí você vai estar sempre informado. Na verdade, então, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu estou disponibilizando para vocês todo o material que eu fui fazendo ao longo da minha vida, tá bom? Então, contratei uma pessoa para fazer todos os slides que eu usei em todas as minhas aulas. Está tudo lá no meu site. Então, se você ainda não foi visitar o meu site, eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Mas já anota, dempec.com.br. Fácil, né? Muito fácil. Bom, tudo bem. Então, já pega o lápis, já pega um papelzinho, porque a live de hoje é muito legal. Eu vou falar com vocês sobre formação de preço. Na verdade, a live que eu ia fazer era sobre lucratividade, que foi a postagem que eu fiz ontem ou antes de ontem, nem me lembro, no Instagram. Mas, hoje de manhã, como todos os dias, a primeira coisa que eu faço é abro o meu celular, dou uma olhadinha, aquela conferida básica, o que estão falando, o que não estão falando sobre a área da sustentabilidade. E eu me deparei com um comentário que eu não gostei. Então, para que outras pessoas não cometam o mesmo erro, eu decidi que a live seria sobre formação de preços para produtos sustentáveis. Tem um monte de gente por aí que diz que entende sobre formação de preços para produtos sustentáveis. Só que já vou deixar aqui logo de cara muito bem claro. Tem gente que diz que é fácil fazer preço para produtos sustentáveis. Não é não. Porque tem muitas coisas envolvidas na formação de preço. Se eu estou falando de preço sustentável, então, tem muito mais. E é o que a gente vai trabalhar nessa live de hoje. Formação de preços para produtos sustentáveis. E a gente vai começar desvendando exatamente o que significa formação de preços. E eu quero falar sobre formação de preços versus valor no conceito da sustentabilidade. Tá bom? E vocês vão ver que massa que é, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói o preço, como que a gente cria uma política de preço para a nossa empresa. Se ela é sustentável ou não, a estrutura é a mesma, tá bom? Quando eu falo de produto sustentável, ele ganha um plus, e esse plus é justamente o valor que as pessoas atribuem
ou pelo menos deveriam atribuir aos produtos sustentáveis. Fechou? Ok. Essa relação entre preço e valor de produtos sustentáveis é fundamental. Gente, assim, eu acho que é uma das coisas mais importantes para uma empresa rentável é você saber muito bem estabelecer a relação entre preço e valor. Então, assim, a gente vai falar sobre preço, formação de preço. Agora, anota aí no teu caderninho. O que não faz parte desse tema, tá bom? Não se preocupe só com os números, tá? Eu estou explorando a sustentabilidade, mas é o que eu falei, há uma base, né, da formação de preço. E a sustentabilidade é a cereja do bolo. Tudo bem? Bom, vamos lá. O que me deixou incomodada? Uma pessoa falou assim: produto sustentável não é mais caro do que um produto tradicional. A hora que a moça falou isso, eu pensei, cacos meus botões. Essa moça não conhece nada de estratégia de preço. Então, vamos começar a live? Vamos começar falando sobre os diversos métodos que existem por aí de formação de preço. Antes disso, eu só vou dar um golinho para já ir molhando a garganta. Então, bora lá. A primeira forma, a forma mais tradicional da gente fazer preço, deixa eu abrir aqui a minha lousa. Sabe que eu poderia ter deixado a lousa já aberta, né? Mas eu não gosto, porque nesse primeiro momento eu não gosto de falar com vocês. Eu, carinha pequena, né? É, e aparecer essa lousa, né? Então eu prefiro ir abrindo ao longo da live. Então, a primeira forma que a gente tem de fazer preço é uma coisa chamada preço de markup. Eu vou colocar aqui para vocês, e vocês já. Ó, que legal! Eu deixo tudo prontinho, bonitinho para vocês. Mas se você quiser, eu posso até mandar para vocês esse material, tá bom? Se você me escrever lá no Instagram, eu mando esse material para você, em PDF, tá bom? Qual que é? denise.curi_mentoria. É lá que você me acha no Instagram. Então, vamos que vamos. Vou deixar anotado aqui também, que é para ninguém depois falar que eu sonego informação. Está aqui anotadinha. Posso sonegar um monte de coisa, menos informação. Então, vamos lá. Preço de markup. O que é o preço de markup? A gente escolhe um percentual que a gente quer atribuir em cima do custo do nosso produto, tá bom? Então, imagina, eu falo o seguinte, eu só vendo esse produto se eu ganhar 50%, que é o exemplo que está aqui, 50% acima do meu custo. E como é que eu vou calcular esse preço de markup? Então, assim, o preço de venda, ele é igual ao custo, mais o custo vezes o percentual do markup. Não entendi. Imagina o seguinte, meu custo de produção é R$ 50. E eu só brinco se for para ganhar 50% acima do preço de produção. Qual que é o valor do meu preço de venda? 50 vezes 50% vai dar R$ 25. 50% de R$ 50 são R$ 25. R$ 25 mais o custo, que é 50, 75. Qual que é o meu preço de venda? R$ 75. Bom, preço de markup é o mais tradicional dos tradicionais de todos os tradicionais, tá? Mas existe uma outra forma uma outra metodologia para a gente calcular preço, que também é bastante usada
e que, por coincidência, eu usava naquela empresa que eu trabalhei durante 20 anos, aquela empresa francesa que vira e mexe, eu conto para vocês, né? Que é o preço da margem de contribuição. A margem de contribuição é o preço de venda menos todos os custos, exceto os custos fixos. Então, na margem de contribuição não entra custo fixo. Preço de venda menos custo variável, menos despesas variáveis, é igual a margem de contribuição. Ah, legal. E como é que eu calculo o preço baseado na margem de contribuição? Então, vamos lá. Qual que é a margem de contribuição que você quer? Ah, eu quero uma margem de contribuição de 40%. Beleza. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar o meu preço de venda vai ser igual ao custo variável, ou seja, aquele custo que varia de acordo com o que eu estou produzindo, 40 dividido pela margem de contribuição. Então, se a tua margem de contribuição desejada é de 40%, os custos variáveis são 40%, então o meu preço de venda deve ser 100, para que eu consiga chegar a uma margem de contribuição de 40. Fechou? Por exemplo, se o custo de confecção de uma camiseta é de 10 e eu quero uma margem de contribuição de 50%, qual que deve ser o preço da camiseta? Custo de produção, 10. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou jogar. Qual que é o meu custo de produção? 10. Qual que é a margem que eu quero? 50. Então, vai ser 10 dividido por 0,5. Qual que vai ser meu preço de venda? 20. Tudo bem? Existe uma outra forma ainda de calcular o preço, que é o preço baseado no preço da concorrência. Nossa, Denise, como é que funciona isso? Vamos lá, quem sabe faz na hora, né? Então, vamos que vamos. Como é que eu calculo o preço baseado no preço da concorrência? Esse método é o mais fácil do mundo. Você vai lá, você vê quanto que o teu vizinho está cobrando, e aí você decide quanto você quer cobrar, tá? Então, o preço definido com base nos preços praticados pelos concorrentes pode ser útil? Sim, se o preço do seu concorrente é um preço de referência. Porém, contudo, todavia, entretanto, você tem que conhecer como é que o seu concorrente forma o preço dele. Por quê? Porque se ele está jogando com margens muito baixas, você corre o risco de usar um preço similar, um pouco acima, um pouco abaixo, e não atingir os seus objetivos de margem de contribuição ou os seus objetivos de mercado. Tudo bem? Então, assim, é uma boa? É uma boa. Quando eu não conheço direito como é que é o mercado, tal, não sei o quê, estou entrando e tal, eu posso me basear pelo preço concorrente. Mas, assim, eu também tenho que ficar de olho nos meus custos também, né? Imagina, o meu vizinho está com o aluguel lá congelado há 20 anos, está com o preço de frete muito mais barato que o meu, de repente, se eu seguir o preço dele, ao invés de me dar bem, eu me dou mal. Depois, anotem esse com canetinha vermelha, porque esse daqui a gente vai usar muito, que é o preço baseado no valor percebido, tá bom? Amo, amo de paixão, tá? E eu acho que quem trabalha com sustentabilidade tem que aprender a trabalhar com preço no valor percebido. Vocês vão ver por quê. Bom, é, eu gosto muito de fazer isso. Nesse método, como que a gente cria o preço? O preço, ele é baseado no valor que o cliente percebe. Você precisa saber quais são as dores do cliente, quais são os benefícios que ele está esperando. Então, imagine o seguinte, no nosso caso, que é preço sustentável.
Hoje tem muita gente preocupada com a emissão de gases do efeito estufa, com a emissão de gás metano, e a gente sabe que a criação bovina, ela é muito responsável pela emissão dos gases metano, que a vaca rumina. Então, tem um monte de gente que está preferindo o leite vegetal, inclusive eu. Aí você fala assim, árvore dá leite? E como é que eu posso ter um leite vegetal, né? Bom, se eu te papo para uma outra live, mas enfim. Então, vamos lá. Eu prefiro o leite vegetal. Por quê? Porque eu tenho uma preocupação com o meio ambiente. Denise, de 0 a 10, qual que é a tua preocupação com o meio ambiente? Ah, é 10. Desculpa, a minha preocupação é 10. Quanto você acha que deve reduzir o rebanho bovino no planeta Terra? Eu não vou dizer que ele tem que ser reduzido 100%, porque eu respeito. Elas não precisam se matar de comer proteína animal, elas não precisam comer carne todo santo dia. Eu, particularmente, como carne de vaca de vez em quando e nunca, né? Quando me convidam para ir para o churrasco, eu como carne de vaca. Mas eu prefiro não comer. Agora, tem gente que come, tem gente que não quer ficar sem. Então, imagine o seguinte: como eu estou preocupada, eu sou uma pessoa preocupada com o meio ambiente, como eu sou uma pessoa que está disposta a reduzir o consumo do leite de vaca, pensando no meio ambiente, eu aceito pagar mais caro pelo leite vegetal. Tudo bem? Por quê? Porque o valor que eu percebo no leite vegetal é maior do que o valor que eu percebo no leite de vaca. Valor. Qual que é o benefício que eu enxergo? O leite vegetal, ele prejudica menos o meio ambiente. Qual que é a minha dor? Sentir o aquecimento global na porta da minha casa. Tudo bem? Ou sentir as mudanças climáticas na porta da minha casa. Então, assim, valor percebido. Eu estou disposta a pagar um pouco mais. Então, quando você está fazendo preço, você tem que levar em consideração como que até onde o seu cliente está disposto a pagar mais para ter aquele benefício desejado ou para ter aquela dor solucionada. Então, a gente fala assim, dois erros. Produto sustentável, ele tem o mesmo preço do produto tradicional. Mentira, ele é mais caro. Ponto. Daqui a pouquinho eu vou contar por quê. O consumidor está disposto a pagar mais caro pelo produto sustentável. Mentira. Primeiro, ele está disposto a pagar mais caro. Agora, o quanto mais caro ele está disposto a pagar? É isso que você vai ter que descobrir. Então, é o seguinte: para que você pratique uma estratégia de valor percebido, você vai ter que ter uma compreensão profunda, hiper, mega, blaster das percepções do cliente. Quais são os benefícios que ele espera do seu produto, quais são as dores que ele tem e até onde ele vai para obter o seu produto. Simples assim. É, não, não é tão simples assim. Aliás, é bem difícil. E aí tem mais algumas. Ah, tem mais uma que eu gosto, que quer dizer, eu gosto, mas não gosto, tá? Que eu não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, e eu vou contar por que eu gosto, mas não gosto. Eu gosto porque eu acho divertido, mas eu não gosto porque eu acho uma sacanagem daquelas, que é a precificação psicológica. O que é a precificação psicológica? A precificação psicológica é quando a gente trabalha com alguns gatilhos mentais do nosso cliente. O que é gatilho mental? O que é um gatilho? É aquilo que faz o cara reagir, né?
Então, são alguns conceitos que ele tem que está embutido na cabecinha dele. Então, muitas vezes as empresas elas utilizam esses gatilhos mentais na hora de formação de preço, tá? Um que a gente conhece muito, que eu quis trazer para vocês, né? Porque eu acho que é o que a gente mais conhece, é o do 9,99. Então, assim, o preço não é 10, né? Qual que é o preço? 9,99. Por que que não é 10? Porque 9,99 tem um impacto psicológico maior que 10. Então, ele não chega a 10, né? Aquele produto que eu quero comprar não é nem R$ 10. Quanto que é? 9,99. Só que quando na hora de pagar, você dá nota de 10, o caixa não tem 0,01, né? Então, você vai ser R$ 10, mas tudo bem. Mas o impacto é de 9,99, ou seja, não é nem R$ 10. Oh, desculpa, não são nem R$ 10 o preço daquele produto. Um outro exemplo, se você comprar esse shampoo, você paga 10%. Besteira. Se você comprar esse shampoo pelo preço normal, você ganha 10% a mais, ou seja, aquelas embalagens que está escrito 10% a mais no conteúdo. Na hora que a gente vê aquilo, a gente fala, poxa, que legal, tem 10% a mais, então estou ganhando pra caramba. Será? Isso é preço psicológico. Só até sábado. Esse preço que eu estou falando para vocês vale só até sábado. Lembra? Casas Bahia faz isso com maestria. Só até amanhã, não é? O que é isso? Preço psicológico. Na verdade, tem dois gatilhos, né? O só até amanhã, compre por esse preço, né? Então, isso é um preço psicológico, mas também você tem um outro gatilho mental, que é o só até amanhã, né? Então, é a escassez, é o tempo, né? Se eu não comprar amanhã, eu vou ficar sem. Então, isso é um outro gatilho mental. 3 e pague 2. Isso é gatilho mental, desculpa, isso é precificação psicológica. Eu gosto porque eu acho divertido, mas é meio sacanagem, né? Ok. E aí, agora que vem um monte de coisa, um tanto de coisa aí, que é só para. Outra forma de fazer preço é leilão reverso. O que é isso? Quem trabalha em empresa faz muito isso. Quem faz divulgação nas redes sociais sabe o que eu estou fazendo. Então, o que é o leilão? O leilão, o que é entrar num leilão? Entrar num leilão é você dar o preço mais alto para levar aquela mercadoria. Então, se você vai num leilão de artes, quem que leva o quadro? Aquele que conseguiu oferecer o preço mais alto. O que é o leilão reverso? É justamente o contrário. Então, como é que funciona? Isso normalmente também tem bastante em processos com o governo. Pago até tanto, né? Então, esse é o meu preço. A minha empresa está disposta a pagar até R$ 100.000 por um carro novo para os executivos da empresa. Aí todas as montadoras, o que elas vão fazer? Elas vão ajustar o preço delas para chegar até os R$ 100.000, né, para eu poder comprar. Então, isso é um leilão ao contrário, é o leilão reverso. Aparece bastante quando a gente trabalha em empresa. Uma outra forma de precificação é a precificação dinâmica. O que é essa tal dessa precificação dinâmica? É a lei da oferta e procura. Simples assim. Então, por exemplo, o hotel, se você for viajar, ou a passagem de avião, se você for viajar fora da temporada, ela é mais barata. Então, o que acontece? Algumas pessoas deixam para viajar só na baixa temporada. Por quê? Porque ela sabe que o preço vai mudar. Ou então a gente vai buscar uma passagem, por exemplo, eu quero ir para um outro país, e eu sei que os voos no meio da semana, em determinados horários, são mais baratos. Ou a companhia aérea, ela tem, imagina, ou os hotéis, né? Eles não estão com 100% de taxa de ocupação. Aí eles fazem um desconto.
Então, tem gente que fica até esperando o último minuto para ver se vai ter o desconto na passagem ou vai ter o desconto no hotel. Qual que é o risco? O risco é que se você ficar até o último minuto, pode ser que o produto acabe de verdade. E, finalmente, o que vem aqui? Vem o preço de pacote. O que é o preço do pacote? É o que o McDonald's faz com maestria, né? É a opção número 1, a opção número 2 e a opção número 3, né? Isso o McDonald's faz bem, né? Então, eu tenho os preços dos meus produtos, ao serem vendidos individualmente, eles são mais altos do que se você comprar pelo pacote, tá? Isso é precificação por pacote ou bundle. Precificação em bundle. Gostaram, queridos? Então, é assim que a gente forma preço, ok? Anotou? Guardou? Ah, Denise, dá para você mandar isso? Claro, meu querido. Mando com todo prazer. Se você me mandar uma mensagem para o meu Instagram, né? Meu Instagram é denise.puri, arroba nada, underline PHD. Eu falei underline mentoria, né? Não, mentoria é outro. Underline PHD, tá bom? Se você mandar uma mensagem no meu WhatsApp, eu mando para você isso que a gente falou em PDF, tá? Toda essa aulinha de hoje em PDF, ok? Tá bom, Denise, blá, 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 ti, 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 e você não me disse por que que o preço de produtos sustentáveis, eles são mais caros do que os produtos tradicionais. Ok, a conta é simples, tá bom? Vamos voltar lá atrás na história. Vamos lembrar da Revolução Industrial. Por que que a Revolução Industrial fez tanto sucesso na parada? Porque, de repente, alguém descobriu que se ele industrializasse aquilo que ele produzia, ou seja, a pessoa fazia sapatinho à mão para vender ou para trocar sapatos por melancia. Aí, um belo dia, ele descobriu que se ele industrializasse o sapato dele, ou seja, se ele colocasse uma máquina para fazer o sapato dele, a máquina ganharia muito mais velocidade do que ele fazendo manualmente. Ou seja, ele conseguiria aumentar a produção. Marcou aí? Depois da Revolução Industrial, a gente aumentou a produtividade. Essa foi a maior ruptura. Tá bom? Ok. A conta é simples. Tá bom? Vamos voltar lá atrás na história. Vamos lembrar da Revolução Industrial. Por que que a Revolução Industrial fez tanto sucesso na parada? Porque, de repente, alguém descobriu que se ele industrializasse aquilo que ele produzia, ou seja, a pessoa fazia sapatinho à mão para vender ou para trocar sapatos por melancia. Aí, um belo dia, ele descobriu que se ele industrializasse o sapato dele, ou seja, se ele colocasse uma máquina para fazer o sapato dele, a máquina ganharia muito mais velocidade do que ele fazendo manualmente. Ou seja, ele conseguiria aumentar a produção. Marcou aí? Depois da Revolução Industrial, a gente aumentou a produtividade. Essa foi a maior ruptura. Tá bom? Ok. Quando eu produzo mais, o que acontece com o meu custo? Diminui. Produziu mais, diminui o custo. Isso é ganho de produtividade. Ou seja, a maior ruptura da Revolução Industrial foi trazer ganho de produtividade para as empresas. Ok? Anotou? Deixa no cantinho. O desenvolvimento da indústria química permitiu que fossem criados vários pozinhos de pirim-pim-pim, vários catalisadores para agilizar o processo produtivo, vários produtos para conservar os alimentos
Então, por exemplo, por que que por que que bacalhau é conservado no sal? Porque alguém descobriu que se ele salgasse o bacalhau ia durar muito mais tempo que o peixe fresco. Bacalhau, gente, ele não nasce salgado. Alguém salga o bacalhau. Fechou? Então, alguém descobriu que, de repente, se ele salgasse o bacalhau ia durar mais tempo. Ok. O que que a indústria faz? A indústria química, ela descobre uma forma, abre aspas, de salgar o bacalhau, fecha aspas. Porque abre aspas, porque é um montinho de pozinho de pirim-pim-pim que vai lá, tá bom? Se fosse só sal, mas não é. Então, quando ela faz isso, pô, descobre o catalisador para produzir mais rápido. Produziu mais rápido, produz mais, o que acontece com o custo? Cai. Você coloca um monte de pozinho de pirim-pim-pim. A comida dura mais, você consegue produzir mais, porque você consegue fazer com que a sua comida não estrague por mais tempo. Você aumenta o shelf life, o que é isso? Tempo de prateleira do produto. Então, você consegue produzir mais. Produzir mais, o que acontece com o custo? Diminui. Como a indústria é honesta, a gente acredita. Então, qual que é a contrapartida disso? O preço para o consumidor abaixa. Isso é verdade. As empresas aprenderam a produzir mais e mais barato, aumentar a produtividade. A contrapartida é que o preço para o consumidor final diminui. Ok? Beleza. Produtos sustentáveis. Produtos sustentáveis, na maioria das vezes, não, 100% das vezes, a questão não é sustentável. Eles não utilizam produtos químicos no seu processo produtivo. Exemplo básico: produto de algodão. Produto de algodão é mais sustentável que o produto sintético? Há controvérsias. Por quê? Se você produz o algodão com agrotóxico, usando fertilizantes que não são legais, fertilizantes sintéticos, você tinge o algodão. Pronto, cadê o tal do sustentável? Então, perdeu tudo. Então, assim, para você fazer um algodão legal, você tem que fazer um algodão orgânico. Pô, e o bichinho, a peste que dá no algodão? E a produtividade? Então, assim, acaba reduzindo ou diminuindo a produtividade do algodão. Bom, se diminui a produtividade do algodão, o que que acontece? Eu vou produzir menos. Se eu vou produzir menos, o que que acontece com o meu custo? Sobe, tá? O que que acontece com o produto final? Sobe, tá? Simples assim. Ah, Denise, mas tem gente que consegue fazer o algodão orgânico sem produto químico nenhum e ainda está conseguindo uma produtividade melhor. Blá, 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 blá. Tem, é verdade? É verdade. Então, hoje, o algodão orgânico ele é muito mais barato do que era no passado. Ponto. Isso eu não discuto com você. Agora, você querer que ele tenha o mesmo preço de um produto sintético, de um produto industrializado, de um produto que é produzido em alta escala, não dá. Anotou? Não dá. Pô, Denise, então, produto sustentável, ele nunca vai ser competitivo, né? Chazinho aqui. Aí entra a história do valor. Vamos lá. Imagina que eu vou produzir leite da forma tradicional, leite de caixinha, aquele que a gente conhece, tá bom? Indústria tradicional. Para o leite, dura mais, para o leite não estragar, certo? Dito isso, eu vou conseguir produzir muito mais leite. O que acontece com o meu custo? Diminui. O que acontece com o preço final? Diminui. Não, Denise, eu não quero tomar leite de vaca tradicional. Quero tomar leite vegetal que nem você. Beleza. A produtividade era menor, tá? O tempo de prateleira é menor. O custo aumenta. O preço para o consumidor final é maior. Tudo bem? Então,
É assim, e isso é muito bacana, porque assim, tem uma série de discussões com relação ao produto geneticamente modificado, se ele é bom ou se ele não é. E aí tem uma turma que defende o geneticamente modificado, porque ele fala, à medida que a população mundial aumenta, a gente vai ter que ter produtos geneticamente modificados para dar comida para todo mundo. E tem a turma que diz, não, um produto geneticamente modificado, ele não é bom para a saúde humana. Então, se ele não é bom para a saúde humana, ele não deve ser produzido. E você? O que você acha? Coloca aí nos comentários e me diz o que você acha. E aí a gente pode extrapolar para N produtos, tá? Para N produtos. Ah, Denise, e a economia circular? Boa pergunta, garoto. Economia circular, ela é uma forma de a gente reduzir todo o scrap, todo o resíduo que a gente manda para os aterros, que a gente manda para o meio ambiente, que a gente manda. Nem sempre a reciclagem é a maior resposta. Lembra? É melhor eu reduzir, é melhor eu reutilizar, ah, e, em último caso, eu vou reciclar. Por que, em último caso? Porque a reciclagem é um processo produtivo. Então, a economia circular, ela evita que eu jogue aquele produto no meio ambiente. Então, ele volta para o processo produtivo. Isso significa que ele vai ser mais barato? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Porque, lembra, o reciclado, o que que ele faz? Ele volta para a indústria de novo. Então, abre aspas, ele é uma matéria-prima, tá? E no caso do Brasil, ele ainda é tributado 2 vezes. Então, há controvérsias. Qual que é a melhor coisa? É eu reduzir. Ah, Denise, você está dizendo que é para as pessoas pararem de consumir? Não. Eu estou dizendo que é para as pessoas reduzirem o consumo de coisas desnecessárias e para elas fazerem uma opção inteligente pelo consumo. Ou seja, não é só sair por aí consumindo, nem deixar de consumir tudo, é fazer opções inteligentes. Qual que é o impacto que aquele produto vai gerar para o meio ambiente e para a sustentabilidade? Por quê? Gente, sustentabilidade envolve o tripé ambiental, social e econômico. Aquele produto que eu estou consumindo, ele vai provocar um bem para a humanidade? Se sim, yes, ótimo. Não, então eu vou ter que verificar se vale a pena. Aquele produto vai provocar impacto ambiental? Sim ou não? Aquele produto vai contribuir para a inserção de mais pessoas no mercado de trabalho? Sim ou não? Aquele produto vai gerar riqueza para uma determinada região? Sim ou não? Então, são as avaliações que eu faço. Então, de novo, não é consumo zero, porque eu também preciso movimentar a economia, mas é consumir de uma forma inteligente, tá bom? Bom, ficou claro, gente? Marca aí nos comentários se ficou claro, se não ficou claro, né? Se tem alguma dúvida ou se vocês querem algum assunto específico, sei lá, porque eu respondo, normalmente eu respondo sempre, tá bom? Por que que a gente entender sobre precificação é importante, né? E isso é uma coisa assim, é uma pergunta recorrente, tanto nas minhas mentorias, como nas minhas aulas, as pessoas estão sempre me perguntando, ah, mas como é que eu faço preço de um produto sustentável? De novo, trabalhe a ideia de valor, trabalhe a ideia de valor. Você trabalha o conceito de valor com o seu cliente, né? Então, por exemplo, o leite vegetal ele é mais caro do que o leite de vaca, tá bom? Só que os ganhos que eu tenho ao consumir o leite vegetal, os ganhos são maiores do que quando eu consumo leite de vaca. Então, por exemplo, se eu consumo leite de vaca, aumenta o colesterol, pode ter sal lá e pode mexer com pressão, pode me dar problema de estômago.
A vaquinha está lá no pasto gerando gás metano. Então, tudo isso, direta ou indiretamente, afeta a minha saúde, tá? Então, o preço do leite de vaquinha, ele pode ser até mais barato, mas quando eu somo todas essas despesas que eu vou tendo ao longo da minha vida, que são reflexos de um padrão de consumo errado, de um padrão de crescimento errado, quando eu somo tudo isso, eu vou perceber que, apesar do leite vegetal ser mais caro, ele me traz mais benefícios e resolve meus problemas. E o leite da vaquinha, que o leite da vaquinha pode não estar resolvendo. Tudo bem? Tem um problema de intolerância à lactose, dor. Qual que é o remédio? Leite vegetal, tá? Dor, remédio. Tudo bem? Ok. Bom, e agora você deve, bom, depois de tudo isso que eu falei, o que deve estar passando pela sua cabeça, né? Então, a sustentabilidade, ela é realmente uma oportunidade para o negócio? Muito, muito. Por quê? A sustentabilidade, ela é muito mais do que ganhar dinheiro. Então, hoje a gente ficou falando sobre preço, sobre lucratividade. Eu ensino empresas a serem mais rentáveis, né? Com a adoção de práticas sustentáveis. Mas a sustentabilidade não é só grana, tá? A sustentabilidade, assim, ser sustentável traz retornos financeiros para as empresas, tá? E tem aí live minha, tudo que eu estou canto falando, por que ser sustentável traz retornos financeiros. Mas não é só ganhar dinheiro. A sustentabilidade, ela também gera valor para o seu cliente. E como que você precisa entender isso? Entendendo o seu cliente. Então, procura conhecer o seu cliente, ver quais são as necessidades dele, entenda quais são as dores dos seus clientes, entenda quais são os benefícios que eles esperam quando eles adquirem um produto seu. Tudo bem? A sustentabilidade, ela ajuda a atrair um público preocupado com o meio ambiente. E esse público cresce a cada dia. Anteontem, eu fiz uma publicação no Instagram mostrando que há uma demanda crescente para produtos sustentáveis. E ótimo, né? Que bom que seja assim. Então, além dela gerar valor para você, além dela atender os benefícios dos seus clientes, né? Porque as expectativas dos seus clientes, além de encantar os seus clientes, ela também traz uma série de benefícios para o planeta, né? Que no final das contas, né, todos nós vivemos nesse planetinha, né? E é o que eu costumo falar, a gente é um animal como outro qualquer, só que a gente aprendeu a se comunicar melhor e a organizar o nosso raciocínio. Mas a gente faz parte da natureza, a gente faz parte de todo esse contexto. Bom, e aí, se vocês forem ver, tem uma série de empresas que elas adotam essas práticas sustentáveis e muitas vezes elas trabalham com as duas. Então, você tem, por exemplo, uma empresa 100% sustentável como a Patagônia, mas você tem, por exemplo, uma empresa tipo a Adidas que está lá e cá. Então, ela tem produtos sustentáveis e ela tem os produtos que a gente vai chamar de tradicionais. Tanto a Patagônia quanto a Adidas, eles tiveram que enfrentar uma série de dificuldades para chegarem nesses produtos que hoje eles oferecem para o mercado, né? A Adidas diz que ela quer passar toda a linha de produtos dela para produtos sustentáveis. Agora, de novo, se ela faz isso, o preço do tênis dela acaba aumentando. Agora, o que eu quero falar para vocês também, o que não é ser sustentável, né? E os erros, né? Porque a gente sempre fala bastante do greenwashing, né? Então, o que é essa história do greenwashing? Greenwashing é a lavagem verde. O que significa isso? Dizer que eu sou uma coisa que eu não sou. Dizer que eu adoto
práticas sustentáveis, quando, na verdade, eu não adoto. Isso é o greenwashing. Então, quando a gente fala em valor, né, tomem muito cuidado com isso, muito cuidado. Por exemplo, outro dia, uns 2 anos atrás, uma empresa produtora de óleo, ela fez uma publicação, né, dizendo que ela era uma empresa, que agora ela era sustentável porque ela tinha reduzido a quantidade de plásticos na embalagem. Isso é greenwashing ou não? Sim, isso é greenwashing. Por quê? Porque a embalagem dela de óleo continua sendo de plástico. Ela diminuiu a quantidade, ela não zerou, tá? Então, isso não significa que o produto dela virou sustentável só porque ela diminuiu a quantidade. Então, de novo, cuidado. Quando você vai fazer a sua oferta de valor para o seu cliente, tome cuidado para você não cair nos erros, alguns erros tradicionais, como o tal do greenwashing, ok? Então, o que que a gente não pode fazer? A gente não pode dizer que faz aquilo que a gente não faz. A gente não pode fazer uma oferta de valor baseada, em uma mentira. A gente não pode dizer que o nosso produto é sustentável se a nossa cadeia não é sustentável. De novo, hoje eu fiz um reels pequenininho lá para o Instagram, mostrando a embalagem de leite, que lá está escrito aveia 100% europeia. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a empresa já está mostrando qual que é a procedência do produto, tá? Ela está se enquadrando nas normas da União Europeia para a sustentabilidade. Então, de novo, né? É possível ser sustentável, é possível você ser uma empresa sustentável, uma empresa sustentável e rentável. A sustentabilidade vai fazer com que a sua empresa atraia muito mais clientes, e clientes que são conectados, clientes que estão dispostos a pagar um pouco mais pelo produto, e vai contribuir também para que você reduza os seus preços. Isso eu vou falar quando eu falar, da live de da live de. Gente, esqueci, de lucratividade. Então, quando eu fizer a live, quando eu disponibilizar para vocês a live de lucratividade, eu vou falar sobre a questão da rentabilidade. Bem, eu acho que deu para vocês perceberem mais ou menos como é que funciona a geração do valor. Então, para recapitular, existem várias formas de a gente fazer preço. O que a gente viu hoje foi, né, foi preço de markup, né, que é o quanto que eu quero ganhar em cima dos meus custos. A gente viu a margem de contribuição, que é o quanto eu quero ganhar, em cima dos meus custos variáveis, mais as minhas despesas variáveis. A gente viu como que a gente faz preço baseado em concorrência e viu os riscos que a gente tem sobre fazer preço baseado na concorrência. A gente falou também sobre valor percebido, falou muito sobre valor percebido, e eu contei para vocês que a base da precificação na sustentabilidade é o valor percebido. A gente falou sobre precificação psicológica, que é feio, mas é uma prática muito adotada e vocês precisam conhecer. A gente falou sobre leilão reverso, falou sobre precificação dinâmica, falou sobre precificação por pacote. Tem uma outra precificação aqui que eu não comentei, que é a precificação geográfica, que é a questão da gente fazer o nosso preço em função da região onde a gente está inserido. Tá bom? Bem, mais uma vez, super obrigado por vocês. Não deixem de dar o like, porque o patrão lá, né, o YouTube, ou todas as nossas redes sociais gostam que a gente receba bastante likezinho, né, para eles perceberem que vocês gostam da gente. Então, não se esqueçam de deixar um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e acompanhe sempre as minhas postagens, porque o que eu quero é que você tenha uma empresa
rentável a partir das práticas da sustentabilidade. Até minha próxima live, até o nosso próximo encontro. Até mais. Beijos.